Olá, amigos. Edmar de Moraes com as notícias da manhã, ou a notícia, né? São notícias longas, né? Vamos lá, primeira. Bolsonaro coloca o centrão na educação e enfraquece Weintraub. Bolsonaro inicia a entrega de diretorias de fundo bilionário da pasta para siglas do bloco. Ato contraria interesse do ministro, nome de destaque da alta ideologia do governo. Ao entrar para o Centrão, uma diretoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, órgão com orçamento previsto para este ano de 29,4 bilhões, o presidente Jair Bolsonaro deu sinal claro de enfraquecimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, um dos pilares da chamada ala ideológica do seu governo. A avaliação foi feita por aliados do próprio ministro, que vem num momento mais frágil desde que assumiu o posto, em abril do ano passado, mesmo tendo apoio dos filhos do presidente. Desta vez, porém, Weintraub bateu de frente com Bolsonaro ao questionar a nomeação de indicados pela, abre aspas, velha política, fecha aspas. Contrariado, o ministro da Educação, segundo interlocutores, foi reclamar com o presidente por retomar a prática do, abre aspas, toma lá, dá cá, fecha aspas, no qual o governo distribui cargos em troca de votos no Congresso, mas teve que, abre aspas, engolir seco, fecha aspas. O presidente se irritou com o subordinado, inclusive o acusando de ter vazado informações sobre a negociação. Sob pressão de aliados e após sofrer sucessivas derrotas políticas, Bolsonaro passou nas últimas semanas a distribuir cargos a políticos do Centrão para evitar o impossível processo de impeachment. Progressistas e republicanos já haviam sido contemplados com cargos. Weintraub delegou seu secretário executivo, Antônio Vogel, assinar o ato de nomeação no Diário Oficial da União. Procurado, o MEC não esclareceu o motivo. Expectativa é de que nos próximos dias a presidência do FNDE seja entregue a um nome indicado pelo progressista do senador Ciro Nogueira, do Piauí. Ainda há promessas de uma chefia do órgão ao Republicanos, do deputado Marcos Pereira, São Paulo. Os dois políticos são alvo da Lava Jato e já ganharam cargos no governo. Militares, mas a fragilidade do ministro não está relacionada apenas à recusa de lotear seu ministério. As falas de Weintraub contra integrantes do Supremo Tribunal Federal na reunião do dia 22 de abril, a última com o ex-ministro Sérgio Moro, e o impasse sobre o adiamento do Enem contribuem para o desgastes. Há interlocutores. O ministro da Educação confidencia estar na mira dos militares do governo, com quem sempre travou disputas e a quem atribuiu a aproximação de Bolsonaro com o Centrão. O encontro do presidente, porém, não enxerga a possibilidade de uma troca no ministério ocorrer em meio à pandemia do coronavírus. Para pessoas próximas a Weintraub, o grupo ligado às Forças Armadas e ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teriam convencido Bolsonaro a entregar os cargos do FNDE ao Centrão. A justificativa seria que eles estavam com o DEM, legenda do presidente da Câmara Rodrigo Maia, Rio de Janeiro, até dezembro passado. Portanto, não faria diferença entregá-los a outra sigla. Redes. Em outro revés, o ministro vem sendo pressionado nas redes sociais pelos adiamentos do Enem por causa da pandemia do coronavírus. O argumento é de que a suspensão das aulas prejudica a parcela dos alunos mais pobres, que não têm acesso à internet e com isso não poderão fazer as provas, marcadas para novembro.
nas mesmas condições de estudantes que estão fazendo aulas online. Ontem, a Defensoria Pública da União, DPU, entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, pedindo que a decisão de manter o calendário do exame seja revista. Monitoramento feito pela AP Exata, empresa em que analisa o comportamento de internautas nas redes sociais, indica um desgaste do ministro nas últimas semanas. Inicialmente, a perda de apoio se deu pela pressão para o adiamento do Enem. Na semana passada, uma desastrosa entrevista para a CNN Brasil, na qual destratou o âncora do telejornal, contribuiu para menções negativas. Ontem as críticas cresceram pelo fato de não ter impedido o governo de entregar cargo no FNDE ao Centrão. Perfis mais alinhados ao bolsonarismo deixaram de defendê-lo. Na internet, a avaliação é que o ministro não aceitará o acordo com o bloco e deixará o governo. Esta é a notícia aí sobre Weintraub. Eu tenho aqui uma notícia que me chegou agora. Vamos ver se eu consigo colocar para vocês aqui uma notícia que me parece importante, porque acabou de chegar. Então vamos lá ver se eu consigo colocar esta notícia. Um instante só, para que a gente possa averiguar aqui. Estou tentando abrir o site de notícia. Abrindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou ler aqui algumas manchetes para vocês. Impeachment de Dilma. Fatos eram de longe menos graves, diz autor do impeachment de Dilma. Com Lula e Mujica, líderes da América Latina pregam unidade. Marinho promete detalhar a PF vazamento de operação. Milhões ainda esperam a primeira parcela do auxílio emergencial. Laudo Natel, capacidade administrativa e política. Faleceu hoje o ex-governador do estado de São Paulo, Laudo Natel. Governo consegue derrubar decisão que proibia desconto de consignado de aposentados. Governo começa a pagar segunda parcela do auxílio emergencial. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Vamos ver. Não tem assim nada relevante. Vamos ver aqui. Só vamos fazer uma pesquisa aqui para a gente ver aqui o que aconteceu. Bolsonaro chama governadores para a reunião nesta quinta-feira. O Ministério Público Federal vai investigar suposto vazamento da PF. De Moura Marinho suspeita sobre Bolsonaro e PF. Dória diz que Bolsonaro mostra, abre aspas, face de um vírus. Ministério Público Federal cobra na Justiça retomada de portarias sobre armas. Bolsonaro participa de manifestações em Brasília. Bolsonaro se nega a entregar exames à Câmara. Ministério Público Federal, retomada da portaria de armas revogadas por ordem de Bolsonaro. Bolsonaro se reunirá com governadores para tratar de auxílio aos estados. PGR pede que Polícia Federal interrogue suplente de Flávio Bolsonaro. Ramagem liderou o caso que gerou investigação a Flávio.
Olha, de militares a youtuber, os cotados para a saúde. Empresário ligado a Osmar Terra deu apoio a ato no Distrito Federal. Tem alguma coisa podre no reino do Brasil, diz editorial de Le Monde sobre o governo Bolsonaro. Ex-ministros pedem afastamento de Bolsonaro. Basta ao desgoverno. Ex-ministros de vários presidentes do Brasil, principalmente Fernando Henrique Cardoso. O Ministério Público vai investigar suposto vazamento da operação da Polícia Federal relatado por suplente de Flávio Bolsonaro. Acho que não tem mais nada aqui de tão interessante. O que é o caso Queiroz, que envolve Flávio Bolsonaro? Eu não vou ler todas essas notícias, né, porque são muito grandes. Bolsonaro não tem pressa e saúde deve ficar com o ministro interino por algum tempo. Vamos ver aqui. Bolsonaro endossa Olavo sobre politicamente correto. Esta notícia aqui pode causar furor nos próximos dias. Caminhoneiros criticam Bolsonaro por veto a auxílio. Esta é uma notícia que pode travar o Brasil. Esta é uma notícia que pode travar o Brasil. A Abrava, Associação Brasileira dos Veículos Automotores, criticou nesta segunda-feira, 18 de maio, o veto do presidente Jair Bolsonaro que impede caminhoneiros de receber auxílio emergencial durante a pandemia do Covid-19. Em nota 187KB, a associação defende que a verba de 18 milhões do programa Roda Bem Caminhoneiro seja realocada para as seguintes medidas: aquisição de kits de testes para testar caminhoneiros nas estradas brasileiras, pagamento de auxílio emergencial para caminhoneiros diagnosticados com Covid-19, já que não podem continuar suas atividades laborais, pagamento auxílio emergencial aos caminhoneiros que estiveram no grupo de risco da doença, idosos e doentes crônicos. A Brava diz que, abre aspas, tais medidas surtirão em mais gastos ao governo federal, fecha aspas, uma vez que os recursos da categoria já existem, precisando apenas ser realocados. A associação também argumenta que a categoria dos caminhoneiros merece atenção especial para manter a continuidade do abastecimento das famílias brasileiras e dos hospitais de todo o país. A Abrava informa que já enviou ofício ao Ministério da Cidadania, responsável pelo benefício e da infraestrutura. Auxílio emergencial, auxílio de R$ 600 mensais é reservado a trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, economicamente mais vulneráveis aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. O valor pode chegar a R$ 1.200 em casos como o de mães solteiras. Bom, pessoal, essas são as notícias mais importantes agora de manhã, não havendo nada mais a dizer. Vamos encerrando, deixando um ótimo dia para vocês e até uma próxima hora aí com o surgimento aí de alguma notícia mais relevante, tá bom? Um grande dia para todos, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar os nossos vídeos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!